Senta que lá vem história. Hoje eu quero falar com vocês sobre Noé. Quem já não ouviu falar da Arca de Noé, do dilúvio que o Senhor mandou para essa terra? Quando o Senhor inundou toda a terra, né? Trouxe águas, 40 dias de muita chuva, que inundou, que levou tudo. Gente, eu quero contar essa história que me chama muito a atenção. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Olha que lindo, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, pois a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra deles. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma parte lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Gente, essa história me chama muito a atenção. Para imaginar, quando eu vejo a história da Arca de Noé, eu fico imaginando um homem construindo uma arca. Quando eu olho para a arca, eu imagino um navio que não tinha um mar por perto e todo mundo passando e vendo aquela construção e rindo, imaginando. Porque as pessoas, elas adoram dar pitaco nas nossas ideias, na nossa vida, né? E você imagina aquele homem construindo aquela arca, né? Aquele navio gigante, sem ter o mar, sem ter nada por perto, e as pessoas falam assim: não, esse homem deve ser louco, esse homem dormiu de barriga cheia. Não é assim que as pessoas falam pra gente? Às vezes, quando você vai contar os seus sonhos, e as pessoas falam: ai, você deve ter dormido de barriga cheia. Fulano é doido, fulano é louco. Mas não, ele tinha uma direção do Senhor. E com a gente acontece isso. Às vezes, quando o Senhor te dá uns sonhos, o Senhor te faz algumas promessas e você vai e conta essas promessas, esses sonhos que Deus te deu, e você vai e conta para as pessoas riem de você, falam: ah, que isso, você tá doido? Isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Quantas vezes? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes. Devo falar de alguns sonhos que o Senhor me deu e as pessoas rirem de mim, falar: ah, isso não vai acontecer. Agora você imagina esse homem construindo uma coisa que não existia, nunca tinha aquilo, ninguém nunca tinha visto uma coisa daquele. E será que aquele homem, ele tinha a habilidade com a madeira? Aonde foi esse material? Como foi? Ele era um construtor? Mas não, ali eu acho que era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo ensinando ele a manusear, a criar as ferramentas para fazer tudo aquilo, né? Mas Deus, quando ele dá um plano para o homem, ele dá as estratégias, ele dá as ferramentas, ele dá tudo de forma perfeita. Só que o que eu acho engraçado é que nessa situação, Deus ali, ele dava as armas perfeitas para que Noé construísse aquela arca. Mas ele também dava para Noé uma forma também de controlar os sentimentos dele, porque naquela hora ele tinha que aprender a construir a arca, mas ele também tinha que aprender a dominar os seus sentimentos.
Porque naquele momento Noé com certeza tinha que aprender a dominar a sua raiva. Porque as pessoas vinham ali, não vinha ninguém para ajudar ele, mas vinha todo mundo para questionar, para falar, ó, o que você está fazendo aí? Você está louco? Você é idiota? Olha, como que você está fazendo isso? Você não deve ter ouvido a voz de Deus. Não pode ser. Deus não ia mandar você fazer uma coisa dessa. Deus nunca ia mandar você fazer isso. Isso que você está fazendo não existe. Não tem razão, não tem porquê, não tem explicação. Mas não tem um hino que fala que ninguém explica as coisas de Deus? Coisas de Deus não tem explicação. E aquilo que ele estava fazendo para aquela hora, para aquele momento, não tinha explicação. Mas ele, o que ele fez? Ele continuou fazendo.